E aí pessoal, tudo bem? Vocês estão no canal Paixão da Fotografia e meu nome é Fran Camargo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante em fotografia, que é composição. O que significa composição na fotografia? Todo mundo, na hora de fotografar, procura enquadrar os elementos que tem interesse de fotografar e colocar em harmonia dentro do frame, né, dentro da imagem, para que as pessoas, quando olharem, se sintam atraídos pela imagem, se sintam satisfeitos pela imagem, e você possa mostrar aquilo que você quer da imagem, dar destaque para aquilo que você quer. Então, composição são uma série de fatores que fazem com que a imagem fique mais atraente, que as pessoas possam olhar e falar, que bacana. E o cérebro nosso funciona de algumas formas que facilitam para que o entendimento do cérebro a nível de quando vê a imagem. Então o cérebro, quando olha, fala, nossa, que agradável, que bacana. E isso tudo aqui nós vamos tentar mostrar para vocês, que vocês, aprendendo como é esse pensamento, como é esse raciocínio, né, do ser humano, vocês possam realmente criar imagens mais impactantes e mais interessantes na visualização. Então, vamos começar, por exemplo, falando sobre intuição, né? Na vida, pelo que eu aprendi, com meus 60 anos de idade, é que as pessoas que não têm dom para fazer alguma coisa, elas estudam muito, elas se dedicam muito e elas atingem a 80%. Então, estudar, saber detalhes, saber ter informações corretas, fazem com que as pessoas realmente possam avançar a nível de qualquer tipo de profissão, qualquer tipo de trabalho. Agora, a pessoa que tem o dom e ainda se esforça, vai chegar num outro nível. Então, a pessoa que não tem o dom, se esforça, chega a 75%, 80%. E a pessoa que tem o dom, vai chegar a 100%. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas fotografam e não estão preocupadas em regra nenhuma, em saber nenhum detalhe sobre como vai ficar mais agradável a imagem na hora que alguém vai ver, nada disso. Tem pessoas que têm dom para fazer a imagem. Simplesmente ela olha no frame na hora de fotografar e ela já compõe a imagem naturalmente. Como tem gente que canta naturalmente, tem outros que são obrigados a treinar todo dia para poder tirar alguma vantagem disso, tá certo? Então, na verdade, a composição, ela depende do feeling que você tem para você apresentar aquilo que você quer na imagem. Logicamente que tem as regras que você pode aprender, que tem depois a pós-produção, que seria na edição, onde você pode realmente melhorar a imagem cortando de forma diferente, né? Mas de qualquer forma, como eu disse, os que têm dom, né? Aqueles que têm facilidade, não precisa se preocupar muito em detalhe de regra, aquela coisa toda. E aqueles que não têm, realmente eu recomendo que estudem mais, que se preocupem mais, que pensem mais na hora de enquadrar a imagem, como podem compor a imagem de uma forma mais agradável. Tá? Nós temos várias regras de composição. Agora, regra, eu sempre aprendi assim, as regras são feitas e são quebradas, né? Todo mundo quebra a regra, então, na verdade, na fotografia não é diferente. Elas vêm para balizar, ela vem para ajudar, mas ela não vai só com as regras, você não vai fazer um trabalho que tenha a sua característica, que tenha o seu jeito. Então, quebrar as regras faz parte, não se preocupa com isso também, de ficar muito em cima das regras, que a regra foi feita para se quebrar. Então, a gente tem que quebrar a regra quando achar que é interessante. Não se preocupe que fotografia é intuição, fotografia é feeling, e mais de tudo é você se sentir satisfeito naquilo que você está fazendo. Tá? Então, voltando ao cérebro, a nossa capacidade de interpretar as imagens, o nosso cérebro é assim, quando ele encontra padrões, então, por exemplo, postes, todos iguaizinhos, encontra toda onda igualzinha, quando encontra um monte de círculo igual, linhas que convergem para um ponto, o cérebro vê aquilo como uma coisa harmoniosa. E ele interpreta aquilo como uma coisa agradável. Tá? Então, se vocês têm uma possibilidade de colocar na imagem de vocês elementos que vão dar essa condição de repetição e de padrão, o cérebro vai agradecer e falar, que agradável. Tá? Então isso já faz com que a tua imagem atinja um outro nível, para nível de percepção de quem está enxergando. Né? Então tudo isso faz com que a imagem fique mais
forte, fique mais impactante, fique mais acessível para as pessoas que estão vendo, para elas interpretarem melhor a imagem. Então nós vamos mostrar para vocês agora na prática algumas imagens e alguns tipos de técnicas de composição que podem ajudar vocês no futuro aí, melhorando a técnica de vocês. Depois eu vou mostrar um vídeo também, que foi elaborado por Steve Covey, que é aquele fotógrafo famoso que fez a foto da afegã com olhos verdes, que saiu na revista National Geographic há muitos anos. Essa foto é antológica, é uma foto que marcou uma era, né? E ele mostra a ideia dele de composição, que é mais ou menos também aquilo tudo que eu falei aqui, com algumas coisas a mais que vocês vão poder ver, tá? Então eu vou abrir algumas imagens minhas no Photoshop e vou tentando mostrar para vocês algumas regras e por que elas são importantes. Vamos lá então? Então vamos lá. Bom, pessoal, estamos agora aqui no Photoshop. Eu já separei aqui em cima algumas imagens que a gente vai mostrar a regra dos terços agora. Vai ser a primeira regra que nós vamos mostrar. E a regra dos terços é a mais usada, porque realmente qualquer fotografia que você faça, a regra dos terços pode se enquadrar. Ela é mais simples de se entender e de se usar, tá certo? Então, o que significa essa regra dos terços? A regra dos terços, eu vou pegar aqui a minha ferramenta de cortar, e eu selecionei ela aqui, clicando na linha aqui dela, ela vai aparecer a regra dos terços para cortar a imagem aqui, tá certo? Aonde eu acho esse tipo de possibilidade de deixar a regra dos terços aqui? Eu venho aqui em cima, quando eu seleciono aqui a ferramenta cortar, né? Eu venho aqui em cima, tem aqui tamanho de horizontal, vertical, que vocês cortam, apagar, e aqui nós temos, olha lá, regra dos terços. Então selecionou ali, quando vocês colocarem a ferramenta de corte, clicou na linha dela, ela vai aparecer a regra dos terços. Então o que significa a regra dos terços? Significa assim, a nível de fotografia, por exemplo, de paisagem, como é o caso dessa imagem que vocês estão vendo aqui, vocês colocam ou 2/3, quer dizer, essas duas partes de cima para o céu e uma parte para a terra, que é o caso que vocês estão vendo aqui, ó, certinho. Então, o primeiro terço de baixo está para a terra e duas partes para o céu. Ou vocês fazem ao contrário, né? Vamos supor que vocês fariam isso, ó, olha a linha onde está aqui. Uma parte para o céu, né? Uma parte para o céu e duas partes para a terra, tá? Ok? Então, o que acontece? Eu divido a imagem na horizontal em 3 e divido a imagem na vertical em 3. Onde existe essa confluência das linhas aqui, ó, eu tenho um ponto de ouro em cada um desses lugares. Então eu tenho um ponto de ouro aqui, um ponto de ouro aqui, um ponto de ouro aqui embaixo e outro aqui, tá certo? Então nós temos um ponto de ouro aqui, um ponto de ouro aqui, um ponto de ouro aqui embaixo e um ponto de ouro aqui, né? Um pouquinho de diferença aí, mas não vai fazer, não tem importância, é só para... Então agora eu vou pegar a ferramenta de novo de corte, clico na linha. Então vocês têm o ponto de ouro nessas posições aí que vocês estão vendo aí, tá? É que não dá para mim pintar em cima do ponto de ouro exatamente, porque se eu for pegar a ferramenta aqui para pintar, eu tenho que desabilitar aqui tá? Então é aqui, né? É um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Então, se eu conseguir colocar coisas interessantes nos pontos de ouro, o que vai acontecer? Vai ficar harmonioso para quem vai enxergar. Se eu conseguir colocar a minha imagem no terço de baixo a terra, duas partes do céu para cima, 2/3 para cima, vai ficar harmonioso para o cérebro quando olhar, falar, olha que imagem bacana, tal. Então, além de ter as cores, além de ser um assunto interessante, bem editado, tal, vocês colocando os pontos de ouro no lugar certo, isso vai dar muito mais força à imagem de vocês. Então, vejam bem aqui, ó, eu cliquei de novo em cima, então eu tenho aqui onde estão os barcos, é um ponto de ouro, aonde tem exatamente aqui a ponta do barco, é outro ponto de ouro, e nós temos aqui na parte de baixo, no terço de baixo nós temos a terra e 2/3 para cima nós temos o céu, tá? Então essa foto realmente está bem composta, tá? Com a regra dos terços. Vamos para outra imagem aqui. Vou clicar de novo na ferramenta cortar, vou clicar em cima da linha e vocês podem observar aqui que nós temos um ponto de ouro aqui
na cabeça da senhora dançando, o outro no senhor que está tocando. Temos também na mão dele aqui onde ele está fazendo o batuque e aqui. Então nós temos 4 pontos de ouro fortes aqui nessa imagem, que deixam a imagem interessante e harmoniosa, como eu falei para vocês. Vamos para outra imagem. Olha aí. Então aqui eu tenho o tucano aqui. Eu vou pegar aqui de novo, clicar em cima da linha, olha lá. Regra dos terços. O meu elemento não está no meio do terço, no meio da imagem, ele está no terço final. Eu tenho outro de ouro aqui exatamente sobre a cabeça do passarinho. Tá? Então, como o passarinho está olhando para lá, para o lado de esquerdo de quem está vendo de frente para a tela, ele tem que ser colocado do lado direito. Tá? Você não pode colocar, por exemplo, então eu vou colocar num ponto de ouro, né? Então eu vou colocar ele aqui. Não, aqui ele já está, você está matando a imagem, porque se deixou uma certa área aqui atrás que não tem interesse nenhum, ele está olhando para lá? Tá, então eu tenho que colocar ele, né? Olha lá, de novo. Eu tenho que colocar ele no terço final aqui e colocar no ponto de ouro aqui, que vocês podem ver que dá uma força tremenda para a imagem. Tá? Então, nós vamos para outra imagem aqui agora, né? Um pica-pau aqui agora. Então a mesma coisa, só que agora o que ele está fazendo? Ele está olhando para lá. Então eu coloco ele, o pica-pau no ponto, no terço final. Tá? Essa imagem, na verdade, ela tem 2 tipos de efeito de composição que dão força para a imagem. Uma é diagonal. Essas linhas diagonais assim, elas ajudam a compor a imagem. Né? A outra é o ponto de ouro, que está exatamente sobre a cabeça do nosso pássaro. Se eu for aqui em cima naquele lugar que eu coloquei regra dos terços e colocar a diagonal, vocês podem ver, por exemplo, que nós temos aqui nessa diagonal aqui, né, a linha do tronco aqui, que está nessa diagonal. Se eu colocar aqui triângulo, que é outro tipo de composição, vocês podem ver que aqui eu tenho um triângulo aqui na parte de baixo, né, e tem um triângulo aqui na parte de cima. Tá? Então, na verdade, eu tenho um triângulo aqui embaixo, um triângulo em cima, ponto de ouro, né? Linha vertical, linha inclinada, diagonal. Então tudo isso ajuda a fortalecer a imagem e dar muito mais força para quem está vendo ficar interessado. Tá? Outra vez aqui, vou pegar aqui, vou voltar à regra dos terços, que nós estamos falando de regra dos terços. Então voltei aqui, olha, pode ver. Aqui é interessante esse ponto? Sim. Aqui é interessante, sim. Então, para mim colocar no ponto de ouro, eu não posso colocar no meio, né? Porque no meio não tem ponto de ouro. Não posso colocar aqui no meio final, aqui, né? Nessa parte final aqui da imagem, né? Eu não posso colocar aqui nas pedras, aqui do lado direito. Eu tenho que colocar exatamente num ponto de interesse. O ponto de interesse é a cachoeira. Então, com isso, a imagem ficou harmoniosa e dentro da regra dos terços. Tá? Mais um aqui. Paisagem de novo. Aquela hora nós colocamos terra, 1/3 embaixo, e 2/3 de céu para cima. Agora, como eu estou no deserto florido do Atacama, que tem flores no deserto, o que eu fiz? Eu coloquei 1/3 só de céu e 2/3 de terra. Vamos ver? Então, clico lá na minha... Ó, e vocês podem ver que a linha está exatamente aqui de cima, no terço, que dá os 2/3 aqui da parte de baixo e 1/3 na parte de cima. Então eu tenho aqui um ponto de ouro aqui, tem um ponto de ouro aqui, um ponto de ouro aqui. Aqui é a montanha, aqui eu tenho flores, né? Então eu tenho bastante foco de interesse nos pontos de ouro e também eu tenho a regra dos terços sendo bem seguidas aqui, como vocês viram. Isso para paisagem, gente, é fundamental. Logicamente que vocês podem quebrar essas regras, como eu disse anteriormente, né, na abertura do vídeo. Tá? Se vocês acharem que vai ficar interessante colocar regra do 1/8, colocar o céu lá em cima, pequenininho, e às vezes vocês querem fazer isso porque tem que mostrar alguma coisa, faça, não tenham medo, não tenham preocupação. Agora uma regra dos terços aqui na vertical, esse aqui é o Lençóis Maranhense, né? Tem uma flor nascendo aqui também da areia aqui no meio do nada. Então eu vou pegar aqui agora o cortador aqui, clico em cima da linha, vocês podem ver. Agora ficou 1/3 para o céu de novo, 2/3 para a terra. Um ponto de ouro aqui que é legal, onde estão as flores, um ponto de ouro aqui no horizonte, outro aqui, enfim. A imagem está bem composta e está harmoniosa, tá certo? É isso daí. Aqui acho que já a regra dos terços vocês já deram para entender, onde a importância, os elementos serem bem compostos nos terços horizontais e verticais e também utilizar os pontos de ouro como chave da imagem
para dar mais força ainda, ok? Vamos para mais um tipo diferente de técnica de composição. Outra técnica é a simetria. O que é simétrico? Simétrico é quando a gente tem padrões iguais de lados opostos, né? Então nós pegamos o centro e dividimos e encontramos padrões iguais dos dois lados, lado esquerdo e lado direito. Isso pode ser a nível de forma, pode ser a nível de cor. Então o que é simétrico é exatamente isso. São medidas, formas, padrões iguais dos dois lados da imagem. Seria do lado esquerdo e do lado direito. Vamos ver aqui se nós temos simetria. Então vamos dividir a imagem aqui no meio, né? Dividimos a imagem no meio. Olha lá. Dividimos e aí nós temos essa barra aqui, temos a barra aqui. Nós temos esse círculo aqui, temos o círculo aqui. Temos esse outro círculo desse lado aqui que vai para lá e também tem o do lado para lá. Tem aqui essa linha, tem essa linha aqui, tá? Então isso é simétrico, tá? Isso é simetria. Eu tenho também aqui, ó, linhas que ajudam a compor a imagem que a gente já falou. Linhas curvas e linhas retas. Eu tenho simetria, que é o que nós estamos vendo agora nessa técnica, e fica interessante a imagem, né? Aqui está num contraluz. Esse contraluz significa que eu tenho negativo e positivo. O que é negativo? O preto. O que é positivo? O mais claro, altas luzes. Então eu tenho uma técnica de composição negativo e positivo. Eu tenho linhas, eu tenho padrões que são repetitivos. Aqui no caso eu tenho várias índias que estão repetindo os padrões, né? Perdão, aqui, deixa eu selecionar aqui. Tenho várias índias que estão repetindo aqui os padrões, olha lá. Tá? Eu tenho também as bandeirinhas que estão sendo repetidas aqui em cima. Eu tenho repetição aqui também, ao mesmo tempo eu tenho simetria, que está simetricamente dividida a imagem. Então eu tenho uma imagem simetricamente bem composta, com vários pontos e técnicas de edição e de composição que me dão essa imagem força e interesse. Outra imagem, vou dividir no meio. Então, dividir no meio. O que eu tenho de um lado? Um olho. O que eu tenho do outro lado? Outro olho. Eu tenho exatamente essa marca aqui, exatamente aqui. Eu tenho um peixe aqui, tenho um peixe aqui. Eu tenho a mão do sujeito que está levando, olha, em W aqui, ó, para o rosto dele. Então, nossa, composição ficou muito forte, que as linhas levaram para a cabeça dele, né? Então as linhas aqui levaram para o rosto dele, olha lá. Eu tenho simetria, então eu tenho bastante coisa interessante aí, ó, olha aí, né? Tenho bastante coisas interessantes aí na imagem, tá? Simetria, linhas que levam ao elemento principal, que é o indivíduo. Repetição de padronagem, olha como é a repetição de padronagem. Eu tenho lista escura, clara, escura, clara. Então eu tenho padronagem, eu tenho linhas que convergem ao elemento que me interessa, eu tenho simetria. Puxa vida, quantas técnicas de composição. Por isso a imagem ela é agradável, ela dá uma boa sensação quando a gente olha. Novamente, vou dividir aqui o trem aqui no meio, né? Vou dividir aqui no meio aqui só para ficar mais fácil para a gente ver. Não deu para... Vamos pintar mesmo. Aqui, vamos dividir no meio. Aí eu tenho o mesmo número aqui de ferros aqui na vertical, eu tenho no lado de cá. Eu tenho a mesma barra aqui, a mesma barra aqui. Eu tenho metade do trem para cá e metade do trem para lá, tá? Aí, além disso, eu tenho linhas que ajudam a levar, olha aí, que ajudam a levar para cima exatamente onde eu quero mostrar, tá? Então eu tenho simetria, eu tenho padrões que se repetem e tenho linhas que ajudam a levar. Muito forte a imagem. Aqui, outra vez, eu tenho o indivíduo que está no meio da bicicleta, eu tenho uma caixa aqui do lado direito, também tem uma caixa do lado esquerdo. Eu tenho uma roda aqui do lado esquerdo, tenho uma roda do lado direito. Então a imagem está bem simétrica, está bem interessante, né? E além disso tudo, eu tenho linhas que ajudam, olha aí, que ajudam a dar força para a imagem. Essa linha, está indo aonde essa linha aqui? Está indo em cima dele, né? Essa linha aqui está indo aonde? Para cima dele, e isso eu tenho aqui, essa linha indo para cima dele, eu tenho essa linha indo para cima dele. Olha só o quanto é interessante essa composição e forte, né? Vamos para outra? Aqui eu tenho de novo simetria, eu tenho um sujeito no meio, tenho um do lado aqui e outro do lado de cá, tá?
tenho padrões, tenho linhas, então bacana a composição. Outra vez eu tenho simetria, ele não está exatamente no centro, mas eu tenho uma pessoa que está numa posição onde eu tenho as linhas que convergem para ele, olha aí, tá? As linhas estão convergindo para ele aqui, ó, tá? Todas as linhas convergem para ele aqui, ó. Então eu tenho linhas e ao mesmo tempo eu tenho simetria. Por que eu tenho simetria? Porque tenho um muro aqui com uma padronagem aqui do lado esquerdo e também tenho do lado direito, tá? Bacana, né? Outra simetria, eu tenho aqui, tenho os dois aqui. Eu tenho as linhas que estão levando para ela, eu tenho as linhas aqui que estão levando para ele. Olha lá. Eu tenho as linhas aqui que estão levando para ela, tenho as linhas que estão levando para ele. Olha só. Além de tudo isso, eu tenho aqui nesse terço de baixo, que seria na regra dos terços, eu tenho a terra. E na parte de cima o céu, como a gente já mostrou anteriormente. Essa imagem aqui não é ensaio de gestante não, viu gente? Essa aqui eu fiz de favor aqui para esse casal, coitados. Eles não tinham recurso, estavam fazendo com uma maquininha simples lá, não estavam conseguindo fazer foto nenhuma. Eu me propus a fazer algumas fotos, fiz umas 10 fotos para eles e mandei por e-mail deles para que eles usassem da melhor forma possível. Bom, aqui eu tenho padronagem. Nossa, quanta cadeira igual. Quanta luz igual. Linhas que convergem para um ponto de interesse. Olha lá, que seria o lustre aqui e tal. Olha lá. Essa minha linha aqui não está muito legal, mas serve, né? Aqui eu tenho um ponto de interesse bem no meio. Eu tenho simetria. Por que eu tenho simetria? Porque eu tenho tudo do lado esquerdo igual do lado direito. Imagem super forte, super interessante. Então, se vocês seguirem técnica, se vocês forem em algum lugar, olhar e falar, bom, aqui eu tenho simetria, então eu vou tirar bem no meio. A imagem vai ficar forte, a imagem vai ficar interessante. Isso que eu falei para vocês. Qualquer um pode melhorar a forma de compor se estudar, se realmente estiver interessado e se aprofundar no que nós estamos falando. Vamos para mais uma? A regra agora que nós vamos analisar aqui é a regra das linhas. O cérebro interpreta as linhas dentro de uma imagem como um elemento para guiar o seu olhar, tá certo? Então vocês podem observar aqui que eu tenho aqui, deixa eu diminuir aqui o meu pincel, eu tenho uma linha aqui que converge aqui e traz ao cachorro. Tem outra linha aqui que converge e traz ao cachorro. Na cabeça do cachorro, isso ajuda, tá certo? Nós temos também, vou colocar aqui de novo, ó, o cortador, e nós temos o cachorro num ponto de ouro aqui, tá? Então o cachorro está num ponto de ouro, olha que legal. Aqui o cachorro está num ponto de ouro. Aqui, ó. Então eu tenho linhas ajudando, né? Olha aí, linhas ajudando a compor a imagem e ao mesmo tempo levando ao cachorro, que é o elemento chave aqui na imagem, junto com o fundo lá e o lago, né? Então, tudo isso faz com que a imagem fique mais interessante, né? Fique mais harmoniosa e com isso ganhe mais força, como eu falei anteriormente. Vamos analisar uma outra imagem. Então aqui eu tenho o vulcão Osorno também aqui lá no Chile, né? Então vocês podem observar que nós temos padrões. Lembra que eu falei de padrão? Quando você tem padrão, quer dizer, poste, 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 é um padrão. Pé, é outro padrão, tá certo? Eu tenho aqui todo esse gradil aqui numa sequência toda igual, eu tenho outro padrão. Então eu tenho nessa imagem a força do padrão, olha só como essa imagem ela é forte, né? Que significa repetição, repetição de elementos. Nós temos as linhas, então vamos ver de novo as linhas aqui, ó. Linha que leva lá para baixo, linha que leva lá para frente, tá certo? Linha que leva, olha aqui, se você continuar um pouquinho mais aqui, ela leva ao vulcão, tá? Então eu tenho também, se eu pegar aqui o cortador de novo, né? E selecionar aqui, eu tenho a imagem aqui do deck aqui num ponto de ouro. Olha que legal, bacana, né? Então, eu tenho também a possibilidade de ponto de ouro. Então, olha cá, eu tenho linhas, tenho padrões, olha aí, padrões, padrão, 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 e eu tenho ponto de ouro. Olha quanto padrão eu tenho aqui, e tenho ponto de ouro, tá? No caso aqui agora, eu vou pegar a imagem e ver também uma outra possibilidade. Então eu vou pegar aqui o cortador e vou colocar aqui em cima, não em regra dos terços, vou colocar aqui Golden Espiral, que é a espiral de ouro.
Essa espiral de ouro, né? Olha lá onde ela está dando, exatamente em cima do meu pagode lá, o meu deck lá, né? Que faz com que a imagem fique perfeitamente equilibrada e perfeitamente composta. Então eu tenho aqui vários pontos técnicas de composição que fazem que essa imagem fique com bastante força, com bastante harmonia. Tá? Vamos para mais uma? Aqui eu tenho na Patagônia, no Chile também. Aqui, vamos lá, regra dos terços. Vou pegar aqui o cortador, vou voltar aqui para a regra dos terços, aqui em cima. Cliquei na linha. Eu tenho aqui, essa montanha está numa regra dos terços, que legal. Aqui também está na regra dos terços, isso é bom, isso é muito bom mesmo. É ótimo. Então, eu já consegui ter aí 2 pontos importantes aí na minha regrinha, né? Então, eu vou pegar aqui o pincel e vou colocar aqui. Aqui tem um ponto de ouro, aqui tem outro ponto de ouro, bacana. Tem outro ponto de ouro aqui na cerca, tem outro ponto de ouro aqui. E a imagem está mostrando cerca, que é bacana, está mostrando ali o reflexo do sol, onde está o sol posicionado, essa montanha que ela é importante, tá? Vou desligar aqui, vou colocar mais um aqui, transparente aqui, para a gente poder mexer. Ela tem linhas, olha aí. Olha as linhas como dão harmonia na imagem aqui, ó. E ela leva a algum lugar. Aonde ela leva? Ela leva a montanha. Olha aqui, as linhas. Leva a montanha. Tudo isso faz com que a tua imagem ganhe força, que ela ganhe harmonia, que ela fique interessante para quem está vendo a imagem. Bacana, né? Aqui nós temos linha. Aonde está a linha? Aqui, ó, linha. Que está levando aonde? A essas montanhas. Então, essa linha está falando assim para o olhar. Veja que coisa interessante que essas montanhas no fundo que estão desaparecendo, parece que está indo para o céu a coisa. Aqui eu tenho padronagem, que são várias vaquinhas pastando, então é padrão, porque são todas parecidas, né? Olha lá. Eu tenho também o padrão aqui da cerquinha aqui, que está tudo colocadinho certinho, e também cria uma linha. Oh, que bacana, que legal. Então, agora vocês viram a importância das linhas e dos padrões aí nas imagens que fazem com que a sua imagem fique bacana. Vamos para mais uma técnica. Outra técnica interessante é você usar o foco como ponto de interesse, ponto de composição principal para você mostrar aquilo que você quer. Então, no caso aqui, eu tenho aqui uma foto que eu fiz para a Paixão de Cristo, onde eu tenho o foco aqui na mão de Cristo que está crucificado, mas você, quando olha lá no fundo e está desfocado, você percebe que é Jesus Cristo que está lá. Então, essa é a ideia. É que você use o foco para você compor, mas ao mesmo tempo que você mostre o que significa a cena como um todo, né? Então, no caso aqui, logicamente, se vocês quiserem fazer com uma flor, o fundo não interessa, mas aqui, se você tiver elementos importantes da imagem, como aqui eu tenho o rosto de Jesus Cristo, então você foca no primeiro plano, mas deixa Jesus Cristo também na imagem para poder realmente compor. Isso eu estou compondo o olhar de Jesus Cristo, que todo mundo está percebendo que ele está olhando, para o flagelo dele, para a mão dele que está realmente sangrando e ele está sofrendo com isso, tá certo? É importante usar foco e desfocado para poder realmente fazer imagens interessantes. E por isso que tem lentes que custam mais caro também. Por que custam mais caro, Fran? Porque elas podem desfocar muito mais o fundo do que outras que não dão tanto desfoque. Usa o foco e o desfocado para poder dar força na imagem, tá? Aqui eu tenho positivo e negativo, que é muito usado, por muita gente faz isso, né? São técnicas muito usadas, que eu tenho preto e tenho laranja do céu no final da tarde. Eu tenho a silhueta do pássaro, que mostra bem, mas eu não tenho detalhe. Então, isso é o positivo, que é a luz, e o negativo, que é a sombra, tá certo? Se eu pegar aqui o meu cortador aqui, clicar em cima, na regra dos terços, ainda eu tenho o coqueiro aqui num ponto de ouro, e o pássaro num outro ponto de ouro. Então, além de positivo e negativo, né, eu tenho realmente 2 pontos de ouro sendo usados nessa imagem que dão força na imagem. Né? Agora nós temos a técnica de colocar a imagem dentro de molduras. Né? Então, dentro de uma janela, você usar a janela, que não é o caso aqui que nós estamos usando. Então, aqui nós temos simetria, Fran? Tem simetria. Por que nós temos simetria aqui? Olha lá. Nós temos simetria porque nós temos uma janela desse lado, outra janela aqui. Temos padrões, porque aqui está curvo, aqui também está curvo, né? Então,
nós temos o quê? Moldura, que acabei de falar, que você emoldura o elemento que você quer. Está bem simétrico porque eu tenho torre de um lado, torre do outro, pilar de um lado, outro pilar do outro, aqui o pilar de um lado, o pilar do outro. Então eu tenho simetria e ao mesmo tempo eu tenho moldura. Tá? Então essa imagem também fica bastante interessante a composição por esses dois fatores. Tá certo? Vamos para mais um aqui. Outra vez moldura. Veja que está o nosso elemento principal aqui, que é essa menina aqui na China, na Cidade Proibida, atravessando uma das portas aqui que dividem as alas aqui do... Olha lá, ela está emoldurada e não tem jeito de você não olhar para isso, você vai direto para isso. Tá? Também nós temos linhas que estão levando a ela, nós temos padronagens aqui, que são tudo iguais, tanto nas sombras aqui, né? Então tudo isso dá força à imagem, né? Linhas, padronagem e a moldura aqui, colocando ela dentro de um quadro. Esta imagem da igreja de Fátima, em Portugal, né? Nós temos padrões? Temos padrões de linhas verticais e horizontais, nós temos também aquilo que eu falei, a moldura, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho linhas, padrões, olha aí, e eu tenho a imagem da igreja numa moldura que faz com que a pessoa foque seu olhar aqui e sinta agradável a imagem, tá certo? Vamos para mais uma aqui. Aqui é Siena, na Itália, né? Nós temos aqui duas molduras aqui, 3 molduras no caso, enorme, né? Temos essa daqui, que é uma moldura do lado direito, do lado esquerdo, né? Do lado direito, no meio, e aqui nós temos o quadro, que seria o que não interessa mais pra gente, né? Olha aí. Então, se você olhar, nós temos linhas que levam lá também ao quadro, né? Olha lá. Linhas que estão convergindo lá, que ajudam a guiar o olhar. E assim, nós temos essas técnicas que eu mostrei para vocês aí, da negativo, positivo, padrões, linhas e moldura, tá? Vamos seguir com uma outra técnica agora. Agora nós vamos falar sobre fotografia de pessoa, né? Seria retrato, tá? Eu tenho 2 imagens aqui que eu vou mostrar para vocês, que é uma técnica do Steve Covey, que ele usa dos olhos, né, para passar bem no meio da imagem, isso dá força na imagem. Então vamos ver aqui, por exemplo, a minha netinha Clara, né, que já está maiorzinha, agora está quase 2 anos, mas continua linda, né? Aqui eu tenho, exatamente sobre um olho dela, eu tenho a linha do centro da imagem. Olha que bacana que fica. Tá? Então você vê que tem esse olho aqui dá força para a imagem, né? E às vezes a pessoa olha, não sabe por que está bacana, porque está sentindo legal a imagem, porque está curtindo, e na verdade é a técnica de usar essa linha no centro da imagem. Aqui eu tenho um senhor da Patagônia, que eu fotografei ele no campo. Ele estava indo a cavalo e eu fiz essa foto com ele. Eu gosto muito dessa foto, tem muita força por causa da expressão dele, das marcas dele, enfim. E aqui vou mostrar para vocês também, ó, passa exatamente uma linha ali, ó, no olho dele, na metade da imagem, e isso dá realmente muita força para a imagem. E aí, gostaram? Composição é show de bola, né? Eu acho que é uma coisa super importante, quero que vocês realmente dediquem algum tempo para melhorar, para aprender, conhecer tudo, porque realmente vale a pena. A imagem de vocês vai crescer muito, o trabalho de vocês vai melhorar muito, pode ter certeza. Minha preocupação sempre foi de passar as informações de forma direta, clara, para que todo mundo possa aprender, né? E nós vamos passar agora aqui um vídeo do Steve Covey explicando como ele usa as regras dele para poder compor. Algumas nós já mostramos aqui. Aí você vai passar um vídeo do Steve Covey muito melhor do que suas fotos. Por que você passou lá? Não, exatamente para mim poder marcar, arriscar, explicar. As minhas fotos serviram como uma primeira parte para esclarecer. A hora que vocês verem agora o vídeo, vocês vão ver realmente um trabalho excepcional do Steve Covey, que é um papa aí da fotografia mundial. É uma celebridade. Eu espero que vocês curtam o vídeo, curtam o nosso trabalho, deixem o like de vocês, assistam o vídeo do Steve Covey agora e até a próxima.
remember that composition's important, but also rules are meant to be broken. So the main point is to enjoy yourself while you're photographing and photograph in your own way, in your own style.